Esse é um filme chamado Infestação de 2023, filme top, hein, cheio de aranha. E esse filme começa no meio do deserto do Oriente Médio. 3 criminosos chegaram para procurar alguma coisa embaixo de pedras utilizando grandes lâminas, e depois de procurar muito por um tempo, um homem finalmente encontrou um buraco. Ele então chamou seus amigos e juntos eles encheram esse buraco de gás. Depois de alguns segundos, um dos homens dá uma olhada de mais de perto e de repente uma aranha pula para fora desse buraco. Ela mordeu esse homem, que caiu no chão e começou a gritar cheio de dor. Mais aranhas ainda começaram a sair e os outros criminosos correram para pegá-las com alguns pequenos potes de plástico. Já que esse homem que levou a mordida não está melhorando, eles decidiram simplesmente eliminá-lo. Algum tempo depois, essas aranhas foram vendidas ilegalmente ao redor do mundo inteiro como animais de estimação exóticos. Lá na França, um homem chamado Caleb foi visitar uma loja que vende coisas subtraídas de outras pessoas. Ele queria comprar algumas joias e o atendente o levou até o escritório. Lá, o Caleb viu a aranha dentro de um pote de plástico e, achando que era algo muito legal, ele decidiu comprá-la. Depois disso, Caleb foi para casa e ajudou a zeladora Jao a tirar o lixo para fora do prédio, quando de repente alguns moleques apareceram para jogar fogos de artifícios nele como se fosse uma pegadinha. O jovem conseguiu pegar um deles e tomar a mochila cheia de fogos de artifício dele, e depois ele passou a mochila para Jao poder jogar fora. Depois, Caleb vai se encontrar com seu amigo Mattis, que é um homem que adora subtrair as bicicletas dos outros. Acontece que Caleb vende sapatos ilegalmente e o Mattis sempre o ajuda a conseguir um comprador. Quando Caleb chega a seu apartamento, ele encontra sua própria irmã. Ela estava tentando consertar o lugar e acaba brigando com ela, pois a jovem não cuida bem das coisas que a mãe deles, que perdeu a vida, deixou para eles. Assim que entra em seu quarto, ele fica em choque, pois as luzes estavam apagadas e isso não pode acontecer, afinal, ele tem uma grande coleção de animais exóticos. E Caleb então coloca aquela aranha dentro de uma caixa de sapatos, prometendo que vai conseguir um lugar melhor para ela depois. Ele então foi até a sala gritar com sua irmã, pois ela deixou as luzes apagadas, mas ela retruca dizendo que as contas de energia vêm altas demais por causa dele. O apartamento está sendo destruído e eles não têm dinheiro para consertar nada. Ela acha que eles têm que vender esse lugar, só que o Caleb não quer vender esse apartamento, pois tem as memórias de sua falecida mãe ali. Mais tarde aquele dia, Caleb vai até uma festa e encontra um jovem chamado Tomani. Ele quer comprar sapatos novos, pois os seus já estão velhos demais, e Caleb promete que logo vai ter sapatos novos. Mas antes de ir embora, Tomani o ameaça dizendo que quer esses sapatos para ontem. Assim que saiu dessa festa, Caleb encontrou uma mulher chamada Cláudia. Ela é uma antiga amiga de sua mãe, e o Caleb deu para ela as joias que comprou anteriormente. É um presente, pois ela está saindo da cidade. Acontece que os aluguéis naquele prédio aumentaram muito e ninguém está mais conseguindo pagar, todos vão embora. Enquanto todos festejam ali naquela festa, a aranha lá no quarto do Caleb conseguiu escapar da caixa de sapato, e algumas horas quando o Caleb chegou, descobriu que a aranha havia desaparecido. Ele então começou a procurar pelo quarto inteiro, mas não conseguiu encontrá-la. Entretanto, ele encontrou um casulo e colocou dentro de outra caixa de sapato. Caleb então foi dormir e na manhã seguinte acordou com o barulho de sua irmã junto de outros homens consertando o banheiro. Como não podia tomar banho, ele resolveu sair e levou os sapatos novos para o Tomani. Só que nesse momento, um homem chamado Gilly observou os dois e achou que tinham substâncias ilegais dentro daqueles sapatos. O homem então avisou pro Caleb que está de olho nele. Tomani então foi tentar provar seus sapatos novos, mas rapidamente teve que tirar o pé, pois alguma coisa o mordeu. Ele então olhou dentro do sapato e aquela aranha saiu lá de dentro, andando pelo braço dele. Por sorte, ele conseguiu empurrá-la, depois destruí-la com seu tênis. Quando ele foi dar mais uma olhada no tênis, diversas pequenas aranhas saíram de lá e partiram para cima do corpo dele. O jovem entrou em choque enquanto seu próprio cachorro foi comer o corpo da primeira aranha. Enquanto isso, Caleb chegava em seu apartamento e encontrou os homens lá olhando suas coisas. Eles disseram que é errado comprar esses animais, e o Caleb não para de receber ligações do Tomani, mas sempre as ignora. Ele está tentando tirar aqueles homens de dentro de seu quarto. Depois que todo mundo vai embora, Caleb tampa o buraco embaixo da porta com uma toalha, só por precaução. Ele então tenta ligar pro Tomani, mas o Tomani não atende. Acontece que agora ele está sentindo muita dor. Sua pele tem marcas estranhas e seus olhos estão amarelos. Quando tenta levantar para pegar o celular, ele acaba caindo e quebrando vários pedaços de vidro. Agora, ele também está sangrando. Depois de um tempo, todos os vizinhos ficam preocupados, pois o cachorro do Tomani não para de latir. Eles tentam bater na porta do Tomani, mas ninguém atende. E o Gil acabou quebrando a porta. Todo mundo então ficou em choque ao ver que Tomani estava caído sem vida no chão. Logo, a polícia chegou, mas ninguém explicava como o Tomani perdeu a vida. Os vizinhos ficaram preocupados, pois o policial estava usando uma máscara. Muitas pessoas estão dizendo que o Tomani deve ter utilizado muitas substâncias ilícitas, mas o policial manda todo mundo voltar para seus apartamentos para poder tirar o corpo lá de dentro. Por segurança, ninguém vai poder sair do prédio por enquanto. Se alguém tiver febre, vai ter que esperar o doutor chegar. Os vizinhos têm que assistir o corpo sendo retirado antes de voltar para seus apartamentos. Depois de pegar o cachorro, a irmã do Caleb fica se perguntando o que aconteceu com o Tomani e pergunta se seu irmão vendeu substâncias ilícitas para ele. Só que o jovem ficou irritado com isso. O amigo Jorge garante que ele não perdeu a vida por causa de substâncias, pois ele já viu isso acontecer e não foi nada parecido. Ao mesmo tempo, a zeladora estava colocando algumas
algumas coisas lá no almoxarifado e ficou surpresa ao ver diversas teias de aranha. Ela então cobriu seu rosto e utilizou veneno para destruir as aranhas ali, sem perceber que muitas aranhas já tinham escapado pela ventilação. Segundos depois, essas aranhas saíram no banheiro do Caleb. A namorada do George estava lá lavando suas mãos. Quando percebeu que a tampa da ventilação caiu, ela subiu num banco para colocar de volta, mas infelizmente ela escorregou e caiu dentro do banheiro. Ela então viu uma toalha se mexendo e foi ver o que tinha atrás dela, mas não tinha nada. De repente, uma aranha apareceu e pulou em cima dela. A jovem empurrou a aranha para longe e foi se esconder dentro do box. Ela grita por ajuda e o George chega. Ele não gosta de eliminar animais e tenta pegar essa aranha com um copo. A aranha consegue escapar e se esconder embaixo da pia, e os outros jovens aparecem para ver o que está acontecendo. Cansado de todo mundo falando para ele o que tem que fazer, George pegou uma vassoura e começou a passar por baixo da pia. Ele queria eliminar a pobre aranha desse jeito, só que a aranha correu pelo cabo da vassoura e acabou indo parar no boxe. George conseguiu utilizar uma toalha para fazê-la cair e depois pisou nela para eliminá-la. Depois de tirar a toalha de cima, todo mundo ficou em choque, pois tinham muitas aranhas ali embaixo. Ao mesmo tempo, várias aranhas saíram lá pelo ralo do banheiro e a namorada do George ficou em choque. George a puxou para fora de lá de dentro do banheiro e todos fecharam a porta. Em seguida, selaram o lugar inteiro com fitas adesivas. O grupo então conversa até o Caleb admitir que comprou aranhas no mercado negro, mas ele diz que a aranha que comprou era muito menor do que essas, e o Matt tenta explicar que talvez as aranhas estejam evoluindo por causa do ambiente e se tornando maiores. Caleb pega a caixa com o casulo dentro e quando o George abre, ele encontra mais aranhas ainda. Com um pouco de fita adesiva, o Matt fecha essa caixa. Ao mesmo tempo, a zeladora ainda estava limpando o prédio e encontrou uma aranha sem vida. Nesse momento, as autoridades voltaram e falaram que todos têm que ficar dentro de seus apartamentos. Por causa disso, eles selaram a porta da frente. A zeladora continuou andando pelos corredores e encontrou muito mais teias de aranha. Tinha até um pássaro preso nelas. Com uma pequena escada, ela vai dar uma olhada no sótão e encontra um gigantesco ninho de aranhas. Ela cobre o rosto e utiliza aquele spray de veneno contra insetos mais uma vez. E depois pega uma lanterna para dar mais uma olhada. Mas infelizmente uma aranha pulou na cara dela e a mulher caiu da escada. E vemos ela rolando pela escadaria. De volta ao apartamento do Caleb, os amigos simplesmente resolveram ignorar as ordens da polícia e sair do prédio. Matt vai ficar, pois ele já teve muitos problemas enquanto roubava as pessoas. E o Caleb simplesmente vai ficar por causa dos vizinhos que sua mãe gostava tanto. Os amigos insistem e o Caleb concorda em sair dali também, mas só depois de avisarem todos os vizinhos que eles têm que sair do prédio também. Em um outro apartamento, um homem está fazendo exercícios enquanto escuta um pouco de música. Ele se olha no espelho e vê uma gigantesca aranha, mas quando se vira, ela já desapareceu. Ele procura pelo quarto e vê uma gigantesca aranha na parede. Quando tenta dar um chute nela, acaba quebrando a parede. Ao olhar através do buraco, ele vê muitas teias de aranha e logo diversas delas começam a pular na cara dele. Ele grita pedindo por ajuda, mas o seu pai está dormindo e não consegue ouvi-lo. Ao mesmo tempo, Caleb e o Matthews estão indo de porta em porta a avisar os vizinhos, mas até agora ninguém quis sair, pois eles estão com medo. Eles também batem na porta do homem que estava fazendo exercício, mas a música lá dentro está muito alta e ninguém os ouve. Preocupado, Caleb foi ver como a Cláudia estava, mas ela não está atendendo. Como consegue ouvir o barulho da TV, Caleb resolve arrombar a porta e encontrar Cláudia no sofá, mas quando ele se aproxima, diversas aranhas saem de dentro do corpo dela. Caleb e Matthews agora estão completamente em choque e saem do apartamento, mas aí eles veem um velho pedindo por ajuda. Matthews quer dar ajuda pra ele, mas o Caleb o para. Com certeza aquele velho já foi mordido por uma aranha. Eles então falam pro velho voltar para seu apartamento e saem correndo dali. Enquanto isso, uma das amigas vê pela TV que ninguém está falando a respeito do que aconteceu ali no prédio. Enquanto olhava na internet, George descobriu a espécie dessas aranhas e diz que elas podem crescer 10 vezes de tamanho para poder lutar contra predadores. A irmã do Caleb procurou nas redes sociais e também não encontrou nada vindo das autoridades. Apenas algumas mensagens dos vizinhos reclamando a respeito de ficarem presos no prédio. De repente eles ouvem um barulho de vidros quebrando na cozinha e o George encontra um líquido estranho por baixo da porta. Quando vai olhar, ele descobre que o cachorro do Tomani está sem vida ali no chão e uma aranha saiu de dentro dele. Logo, as coisas no prédio inteiro começam a piorar. O pai encontrou o filho que se exercitava sem vida, enquanto o velho, seu vizinho, estava prendendo aranhas com copos de vidro. Só que logo ele perdeu a vida também, e tem pessoas perdendo a vida em todos os andares. Matt e Caleb voltaram até o apartamento dele e encontraram os amigos tentando sair. Eles não querem voltar para dentro do apartamento. De repente, o Gil aparece por trás deles e começa a atacá-los. Ele consegue derrubar o Caleb e depois partir para cima do Matthews. A irmã do Caleb tenta acalmá-lo, mas ele fala para todo mundo voltar para dentro do apartamento igual a polícia mandou. Sem contar que 2 dos amigos nem deveriam estar ali, pois eles não moram nesse prédio. Gil então entra no apartamento e pede para vir o quarto do Caleb. Ele ainda acha que o Caleb vende substâncias ilícitas. Quando os outros tentam impedi-lo, ele suspeita ainda mais da situação e o Caleb deixou ele passar. Gil, olhando no quarto, encontrou aquela caixa fechada e começou a furá-la com sua faca. Quando ele fez um buraco bem grande, as aranhas começaram a fugir e o grupo de amigos saiu do apartamento. Eles trancaram a porta e deixaram o Gil lá dentro para perder a vida. Depois eles desceram pelas escadas e encontraram teias de aranha em todos os lugares. Uma hora eles chegam numa parte
que veem as maiores aranhas que já viram na vida. As luzes se apagam por um instante, mas voltam rapidamente. Esses corredores têm um sensor de presença. O grupo quer chegar à garagem de qualquer maneira e continuam descendo as escadas, mas encontram um corredor completamente cercado por teias de aranha e mais aranhas. Já que não tem outra escolha, eles têm que passar por esse corredor, enquanto a irmã do Caleb ficou para trás para controlar as luzes. Elas pareciam manter as aranhas quietas, e mesmo demorando muito, o grupo de amigos conseguiu chegar do outro lado de buenas. Agora é a vez da irmã do Caleb passar pelo corredor, mas quando está próxima de chegar ao final, as luzes se apagam e ela fica presa nas teias da aranha. Ela pega um isqueiro para iluminar e vê uma das aranhas se aproximando, mas como queimá-la não adiantaria nada, a irmã do Caleb conseguiu correr para se reunir com os amigos. Quando o grupo tentou sair, a polícia segurou a porta e ignorou os pedidos por socorro. Todo mundo começa a fazer força, mas a porta só abre um pouquinho e a polícia utiliza gás lacrimejante para tentar afastá-los. O grupo quer continuar forçando a porta, mas as autoridades começaram a efetuar disparos e eles tiveram que sair. Eles vão ter que passar por aquele corredor de novo para chegar às escadas. Mas o George desapareceu. Caleb voltou para buscá-lo, mas ficou em choque quando viu que o jovem estava coberto por teias de aranhas e muitas aranhas. George fala para deixá-lo ali e correr. Caleb não quer fazer isso, mas tem que sair, pois as aranhas já estão vindo para cima dele. Enquanto a namorada do George estava em choque, Matthews olhou para o alto e viu uma cena terrível. Tinha muitos corpos de pessoas presos nas teias das aranhas. Também tem uma aranha gigantesca, a maior de todas, saindo de dentro da teia. Matthews avisou seus amigos e todos eles correram pelas escadas, fechando a porta. George ficou lá embaixo para perder a vida sozinho. Assim que chegam numa sala vazia, a namorada do George fica tentando correr para encontrá-lo, mas Caleb não deixa. A irmã do Caleb consegue manter a jovem ali dentro enquanto eles escutam os gritos do George enquanto perde a vida. Matthews então encontra uma bolsa no chão com os fogos de artifícios daqueles jovens do começo do filme. Ele então acende um desses fogos enquanto todo mundo está chorando pelo George e manda os amigos tomarem vergonha na cara. Eles têm que fugir dali. Talvez com esses fogos de artifício dê para batalhar contra as aranhas e chegar até o telhado do prédio para pedir por ajuda. Matthews então joga um dos fogos de artifício no corredor e a explosão faz todas as aranhas ficarem paralisadas. O grupo então começa a caminhar pelo corredor e utilizam um dos fogos de artifício como escudo. Quando o fogo acaba, Caleb acende um coquetel molotov e joga no corredor. O fogo faz as aranhas entrarem em choque, só que elas vão atrás dos amigos. O grupo imediatamente começa a correr pelas escadas, sempre virando as luzes dos celulares na direção das aranhas para poder ganhar tempo. Em um dos apartamentos, os vizinhos estão pedindo por ajuda, mas os amigos os mandam ficar dentro do apartamento e continuam correndo. As lanternas não têm mais tanta força e a irmã do Caleb mexe na tranca do apartamento do Gil e o grupo consegue entrar. Ela fechou a porta antes das aranhas chegarem e Caleb começou a ficar em choque. Ele está se sentindo culpado por ter começado a invasão das aranhas e contou para a namorada do George a respeito da relação complicada que eles tinham. Eles costumavam ser melhores amigos durante a infância, mas acabaram se separando. De repente, luzes aparecem na janela e vários policiais entram no apartamento. Eles não querem ouvir o que o Caleb tem a dizer e simplesmente o atacam. Caleb tenta lutar contra eles e o policial facilmente o joga contra o chão. A irmã do Caleb vem tentar ajudá-lo, mas é empurrada também. Matthews também ataca um dos policiais e logo o grupo inteiro está combatendo eles. Um policial utilizou spray de pimenta contra o Matthews e depois o pegou pelo pescoço. Para salvar seu amigo, Caleb pegou uma arma caída no chão e efetuou um disparo contra o policial. As garotas são colocadas num canto enquanto os policiais se juntam para vencer o Caleb e depois amarram todo mundo para levá-los até a garagem. Lá, os policiais já estavam escondidos há muito tempo para lidar com essas aranhas. Enquanto os especialistas estavam pegando os corpos dessas aranhas, o líder explicou que esse grupo de amigos quase arruinou com a operação. Ele continuou dizendo que tudo que fizeram até agora era parte do protocolo e até mesmo vários policiais perderam a vida. Mas o Caleb não acredita nisso e fala que eles não fizeram o suficiente. De repente, Matthews começa a tossir. Ele foi picado por uma aranha. Ele não tem muito tempo sobrando e quer perder a vida como um herói. Matthews então vai até o gerador e desliga. As luzes se apagam e ele corre para acertar o policial na porta. Quando ela se abre, centenas de aranhas gigantescas invadem o lugar. Os policiais tentam efetuar disparos contra elas, mas elas estão se espalhando pela garagem. Enquanto as aranhas começam a eliminar esses policiais, Caleb e as amigas usam a oportunidade para tentar correr. Caleb e Layla se esconderam atrás de um carro, mas a irmã dele sumiu. Com um isqueiro, Layla libertou o Caleb e eles assistiram outro policial perdendo a vida para as aranhas. Caleb mandou a Layla se esconder no carro enquanto ele procura por sua própria irmã. Ele correu por tudo que estava acontecendo e conseguiu encontrá-la, mas aí levou um disparo na perna. Sua irmã então pegou um extintor de incêndio para quebrar os vidros de uma van e eles puderam se esconder lá dentro. Enquanto segura o ferimento dele, sua irmã pedia desculpas por tudo que fez. Ela sente saudade da mãe deles também, e o Caleb deu o bracelete da mãe deles para ela, a mandando ficar com ele. Logo, aranhas aparecem na janela da van, mas antes que elas pudessem entrar, Layla ativou as luzes de um carro para poder assustá-las. Os irmãos então correram para fora daquela van e desviaram das aranhas e dos policiais para chegar até o carro onde estava Layla. Ela começou a dirigir e acertou outros carros, bicicletas e até mesmo os policiais. Demora um pouco, mas finalmente ela encontra
encontra a saída, mas infelizmente na frente deles aparece uma aranha gigantesca. Ela está travando o caminho. Caleb sai do carro para enfrentar a aranha, mas assim que Layla apaga as luzes do carro, a aranha sai correndo. Agora o Caleb pode abrir a porta e o grupo consegue escapar. Um tempo depois, vemos que foi erguida uma barreira ao redor do prédio e tinham fotos de todas as pessoas que perderam a vida. Flores, mensagens e presentes foram deixados para a memória de todos. O prédio foi destruído e os sobreviventes perderam seus apartamentos. Na floresta, Caleb enterrou uma caixa com fotos de sua infância junto do George e tem uma aranha andando em seu ombro, mas ele a pega e a solta na floresta. O filme então acaba. Até a próxima!